Meus queridos, pregador Daniel aqui mais um vídeo para o nosso canal, a qual canal é de vocês também. Como você viu pelo título e pela capa do vídeo, o título é Massola pediu perdão para a Irmandade da Congregação Cristã no Brasil? Ele se arrependeu? Calma que você vai entender essa história. Antes eu quero deixar aqui uma ênfase. É um assunto polêmico, mas que deve ser pregado. Tanto aqui como sempre preguei aqui no meu canal, e outras pessoas também que pregam por aí. É bíblico, tem que ser pregado, porque a palavra de Deus diz que nós temos que pregar a verdade. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. Eu vi alguns comentários, uns vídeos, em muitos vídeos aí no YouTube, pessoas dizendo, o Massola, será que ele se arrependeu? Será que o Massola pediu perdão para a Irmandade da CCB, ou seja, a Congregação Cristã no Brasil? Será? Por que as pessoas estão se perguntando? Primeiro devemos entender o porquê. Porque dentro da Congregação Cristã no Brasil se pregou muitos anos sobre um detalhe crucial. O pecado de morte. Que eles sempre pregaram e até hoje ainda pregam. O pecado de morte. Só que, biblicamente falando, nunca existiu, biblicamente, o pecado de morte. Daniel, como assim? Você ficou doido? Não. Existe o pecado que gera a morte espiritual ou até mesmo morte física. Existe pecado que gera, que leva você à morte espiritual e à morte física. Mas não o pecado de morte. O porquê as pessoas estavam dizendo se o Massola se arrependeu? Porque ele e tem outros também anciões que sempre pregaram durante anos e anos e muitas almas vieram se a parar no meio do caminho. Muitas almas vieram se afundar-se no meio do caminho. Mas o porquê elas vieram se afundar? A Congregação Cristã no Brasil prega e pregava, dizendo que se uma pessoa depois do batismo, ela adulterou, para eles é um pecado grave, que para Deus não há diferença de pecado, para Deus há diferença de consequência de pecado. Mas aqui eu quero resumir esse vídeo e dizer para você, que em Provérbios número 28, versículo 13, a Bíblia nos diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Olha só, aquele que encobre as transgressões, aquele que encobre o pecado, aquele que encobre as coisas erradas, este sim não prosperará, mas aquele que confessa e abandona alcança misericórdia. Por aí já uma contradição bíblica do que é pregado na Congregação Cristã no Brasil sobre o pecado de morte, sendo que não existe. Existe pecado que te leva à morte. Lembra de Davi? Davi, quando caiu com Betseba, em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2, a Bíblia vai dizer que Davi estava passeando-se no terraço, veio uma mulher formosa, uma mulher bonita, por nome de Betseba. O que Davi fez? Mandou que buscasse aquela mulher. E aquela mulher era esposa de Urias. Urias era soldado, ou seja, ele era um dos guerreiros de Davi e estava na batalha. Davi mandou que trouxesse Betseba até a ele. E ele adulterou-se com Betseba. Mas a Bíblia vai dizer que Davi, nos versículos mais para frente, nos capítulos mais para frente, Davi se arrependeu. Teve sim as consequências do seu pecado. Pagou pelas consequências do seu pecado. Mas a Bíblia não diz que Davi morreu por causa daquele ato, daquele pecado. A Bíblia não diz que Davi cometeu um pecado de morte. Até porque foi uma fraqueza. Mas quando ele se humilhou, aqui também a Bíblia vai dizer que aquele que confessa, ou seja, Davi também confessou. Davi também, ele confessou diante de Deus o que ele fez, e o que Deus fez? Olhou para ele com um olhar de misericórdia. Eu quero dizer para você que está me assistindo, que independente do teu pecado, independente da vida que você está levando, Jesus ele te ama, mas ele te quer de volta.
Talvez você que está parado por uma mensagem que você ouviu desse porte, dizendo que você não tem mais perdão, dizendo que você cometeu um pecado de morte, que você está morto espiritual. Ei, a mensagem deu para você: levanta a tua cabeça, tenha de bom ânimo, siga em frente, porque o Senhor dos Exércitos te ajudará e te fortalecerá na presença dEle. Confessa, abandona os teus pecados, que Deus vai te dar a você a misericórdia dEle. Eu vou ler para vocês aqui Filipenses capítulo 1, versículo 6. A Bíblia diz assim: e tendo por certo isto mesmo, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Está vendo o que Jesus está dizendo? Aquele que começou a boa obra em você, aquele que começou a obra na sua vida, na sua família, na sua casa, no teu casamento, sabe o que a Bíblia está dizendo? Ele é fiel para cumprir para com você, ele é fiel para aperfeiçoá-lo na sua vida, na sua jornada. Digo-vos, pois, que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mas do que por 99 justo que não necessita de arrependimento. Olha só o que a Bíblia está dizendo, que quando um pecador se arrepende, ele vale mais do que 99 que não se arrepende. A Bíblia está dizendo que aqueles 99 que não necessitam de arrependimento, ou aqueles que se acham que não necessitam de arrependimento, se um deles se arrepender, já basta. Ei, se você arrependeu, se você já confessou, independente se o homem, se o ancião, se o pastor diz para você que você não tem perdão, se você entrou para o teu quarto, confessou a Deus, se você entrou para o teu quarto, confessou, se você também confessar, porque a Bíblia também diz que aquele que confessar diante dos homens, o Senhor os confessará diante do Pai. Eu quero dizer para você que quando você confessa diante de Deus, quando você confessa diante das pessoas, Deus, Ele olha para você com olhar de misericórdia e diz para você: você é um vaso escolhido, você é um vaso na minha presença. Então não desista, meu querido. Não pare por causa das lutas. Eu quero dizer para você que a mensagem que foi pregada, como a congregação pregava antes, que a congregação da cristã no Brasil era a graça de Deus na terra, nunca foi. Eu sou assembleiano. Aí você vem aqui, mas tá falando um assembleiano que já é um desviado da congregação. Não, nunca fui da congregação. Já congreguei lá por um tempo, mas nunca fui da congregação, sempre fui assembleiano. E se há erro, que tem também erro na Assembleia, é antibíblico, tem que ser pregado. Tem erro que é antibíblico dentro da congregação, tem que ser pregado. Não podemos aceitar as heresias em nenhuma das igrejas, em nenhuma das partes, é porque igreja somos nós, mas nenhum dos templos. Ou seja, porque hoje nós estamos vivendo momentos que almas estão se morrendo, almas estão se afundando pelas mensagens carnais que estão pregando em cima dos púlpitos, em dizer que as pessoas que pecam pelo adultério, pela fornicação, porque já se batizou, porque já passou pelas águas, ela não pode mais pecar. Eu quero dizer para você, você está sujeito a pecar, mas você não pode estar sujeito a continuar na prática do pecado. A Bíblia diz em Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Eu quero terminar dizendo essa mensagem para você. Você é vaso escolhido. Deus te escolheu para você não parar, mas para você prosseguir, porque Jesus está voltando e quer levar a mim e a você, e você não pode ficar parado. Você é alma especial para Deus, você é especial para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que você é especial? Porque você foi comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro, você foi comprado na cruz do Calvário, e o Senhor não abre mão de você, Ele quer você de volta. Não olhe para o que o homem diz para você, mas olhe para as Escrituras e pelo que a palavra diz para a sua vida, pela sua casa. Quero dizer para você, estarei postando os vídeos aqui motivacionais do que Deus tem feito na minha vida, e postando os vídeos aqui sobre a gravidez da minha esposa. Vocês vão ver o que Deus tem feito. Vou postar aqui todo o período até Jesus voltar. Estarei postando vídeo aqui sobre o meu filho ou minha filha que há de vir. Estarei postando aqui para vocês. E vocês vão acompanhar aqui junto comigo. E eu quero compartilhar essa felicidade com você, com Deus e com a minha família. Se esse vídeo falou com você, compartilhe, se inscreva para que mais pessoas possam ser edificadas pela palavra de Deus. Não prego sobre religião, prego sobre a palavra de Deus. Shalom, graça e paz.